Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu fiz o meu mini sofá, que também é uma sapateira toda de papelão. Eu já tava querendo comprar um sofazinho desses pra colocar nos pés da cama há bastante tempo, mas ele é bem caro, então eu resolvi fazer. E é claro que eu tinha que trazer aqui pro canal pra mostrar pra vocês o resultado. Bom, no último vídeo de papelão que eu postei aqui no canal, nós tivemos quase 4.000 likes. E eu queria agradecer a todos vocês que curtiram, que se inscreveram, que compartilharam o vídeo. E assim que esse vídeo chegar a 4.000 likes, eu vou postar um novo vídeo de um móvel de papelão com uma ideia que vocês vivem me pedindo aqui no canal. Então se você ainda não curtiu o vídeo, já clica logo em gostei e compartilha esse vídeo pra gente chegar logo nessa meta e eu poder postar mais vídeos de papelão aqui no canal. Vamos pro vídeo? Aí que eu colei 3 camadas de papelão, sempre com papelão em sentidos contrários, ó, pra ficar mais resistente. E nessas partes aqui onde eu fiz a emenda, eu colei um pedaço de fita crepe assim pra ficar um pouquinho mais resistente, não soltar depois. E as medidas todas depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês. Aí eu terminei de colar as duas partes, agora eu vou colar as duas laterais. Ó, terminei de colar as duas laterais e agora eu vou tirar essa medida aqui do meio e vou fazer mais uma camada para colocar aqui no meio, para quando a gente sentar em cima, ele suportar o peso. Aí eu tirei a medida aqui do meio e cortei o papelão. Aí onde tinha emenda eu passei a fita crepe. E agora, antes de colar, eu vou fazer mais duas partes dessa para as laterais. Aí as laterais eu vou colar com cola branca mesmo, aí é só colocar um pouquinho de peso em cima e esperar secar. Depois é só fazer a mesma coisa do outro lado. Depois é só passar a fita crepe em todas as emendas e colar a parte do meio. E eu vou usar cola quente, porque com cola branca ela não vai fixar bem. Agora é só fazer aquela camada de papel picado, e eu sei que vocês não gostam muito dessa parte, mas é muito importante, porque a peça vai ficar muito forte, muito firme, vai aguentar bastante peso. E como eu faço as coisas para o meu uso, para usar em casa, eu espero que elas durem pelo menos 1 ou 2 anos. Então eu preciso fazer uma peça resistente para ela durar bastante tempo, porque você já tem bastante trabalho fazendo, então se for uma peça para durar 2, 3 meses não vale a pena. Eu já vi até alguns youtubers aqui colando peça com cola instantânea e pode tentar fazer na sua casa, a peça vai ficar bonita e tudo mais, mas quando você colocar peso ela vai despencar, não vai aguentar. Eu faço uma peça para suportar peso, então eu faço todas as peças para isso, para que elas sejam resistentes. E depois que você terminar de colar o papel picado nele todo, aí você vai medir essa parte de cima para fazer a tampa. Ó, gente, terminei de fazer a parte de cima que vai ser a tampa do baú. E eu colei 5 papelões, sempre em sentido contrário. E vai depender do peso que você vai colocar em cima. Eu fui testando, sentamos eu e meu namorado, eu peso 58 quilos em média. Meu namorado pesa em torno de 70 quilos. Então ele sentou numa ponta e eu em outra, e com 5 ele não se moveu. Ficou bem firme, então eu vou deixar assim. Porque não adianta você fazer uma coisa se não der pra mais de uma pessoa sentar, né? Então vai testando até a quantidade que você acha que tá bom. Agora eu vou fazer aquela camada de papel picado por cima. Agora para a parte de dentro eu vou usar o TNT para forrar ele por dentro. E eu vou usar a cola quente para colar. Aí aqui na borda eu colei uma camada assim de TNT, uma fita grande de TNT,
só pra dar um acabamento melhor. Aí é só cortar aqui pra dentro e colar na parte de dentro. Depois a gente vai colar uma outra camada de TNT aqui pra dar o acabamento dessa parte de dentro. Terminei de dar o acabamento nas bordas, agora eu vou colar mais uma camada de TNT para terminar de dar o acabamento por dentro. Aí agora para fazer o braço do meu baú, eu vou colar um pedacinho de acrilon, eu dobrei ele 2 vezes, ó. E vou colar bem aqui na beirada, com cola quente mesmo. Só para ele ficar mais fofinho aqui nessa parte. Aí eu comecei a dar o acabamento aqui no braço. Esse tecido é uma manta que eu tinha aqui em casa, por isso que eu tô usando dessa cor. Na verdade eu queria um salmão clarinho, mas aí ia ficar um pouco caro para eu comprar o tecido. Então eu tô usando o que eu tenho aqui em casa mesmo. E eu vou prender assim com taxinha, essa taxinha de colégio. Porque como é um tecido claro, eu vou ter que tirar muitas vezes para lavar, né? Assim que der eu vou colocar um tecido próprio para estofado. Aqui do lado o acabamento não tá muito bom ainda vou dar uma endireitada nele. E aqui do lado, só no tecido que eu colei com cola quente. Na parte do papelão, eu vou colocar sempre a taxinha, porque aí depois fica mais fácil pra tirar. Aí o acabamento do braço eu fiz assim, medi lá no braço certinho, cortei o tecido, sobrando mais ou menos 1 centímetro, ó. E o acabamento você pode dar com cola pra tecido ou com cola quente também. Eu vou usar cola quente, porque eu tô sem cola de tecido aqui, mas pode ser a cola que você tiver em casa. Aí o pé do meu sofá eu fiz com um pedacinho de madeira que eu já tinha aqui em casa e pintei com uma tinta dourada só pra não ficar tudo muito branco. Aí aqui na parte de baixo eu coloquei o pezinho, eu colei com cola quente mesmo, ficou bem firme. E o restante do tecido eu prendi todo com a taxinha mesmo. Tem uns pontos que ela não pega muito bem, tá? Então você tem que ficar selecionando um ponto onde ela fique mais firme. Aí no meu guarda-roupas eu guardava meus sapatos assim, ó, nos saquinhos que eu mesma fiz. Eu colei ele todo com cola quente mesmo, ele é todo colado. E eu fiz com sobra de feltro, por isso estão essas cores assim, estranhas. E eu vou usar esses mesmos saquinhos pra colocar dentro do baú. Eu vou colar com cola quente dentro do baú mesmo, pra ficar mais fácil pra separar os sapatos. Eu terminei de colar, ó. Ainda tem espaço pra colar mais 2 aqui e mais 4 do outro lado do baú. Eu não vou colar agora porque eu tô sem sobra de feltro pra fazer, mas assim que eu fizer eu mostro aqui pra vocês. E na hora de colocar tem que tomar cuidado pra altura do seu sapato não atrapalhar na hora de fechar a tampa. Terminei de arrumar os sapatos. Aí esse lado de cá ficou um pouquinho embolado porque ainda não tenho saquinhos pra colocar, mas depois vai ficar tudo direitinho. O lado de cá já ficou mais organizado, mais fácil para pegar os sapatos. Aqui eu fiquei com 2 camadas de sapato. Aí, gente, para fazer a parte de cima do capitonê, o ideal é você comprar uma espuma já do tamanho que você quer. Eu não comprei porque eu fui ver o preço, estava muito caro. Tava em média R$35 o metro da mais fina, então ia ficar muito caro para mim, não ia compensar. E como eu finalmente consegui trocar o meu colchão essa semana, eu abri o meu colchão, meu outro colchão por dentro pra ver como é que ele tava, pra ver se dava pra aproveitar alguma coisa, e tinha esses pedaços de almofada lá dentro. Esses pedaços de espuma, ó. Tava bem assim dentro, gente, eram 2 espumas dessa e por isso que eu não tava aguentando mais tanta dor nas costas. Eram 2 camadas dessa, essa espuma aqui tem 3 centímetros. E o ideal é você fazer com uma espuma com 5 centímetros. Ela tem 3 centímetros. O ideal é você fazer com uma espuma de 5 centímetros, se você puder comprar. Aí que eu já marquei onde eu vou fazer os furos pro meu capitonê.
E onde tem essas bolinhas, você onde vão entrar as miçangas. Eu comprei essas miçangas aqui pra colocar. Eu enlargueci um pouco os furos com uma chave um pouco maior. E já coloquei a almofada aqui de baixo. E agora eu vou fazer uma marcação para ficar mais fácil para furar. Vou pegar aquela chave fina, vou molhar um pouquinho de tinta e vou enfiar lá dentro do buraquinho. Só para fazer a marca. Terminei de fazer as marcações, agora eu vou colar essa espuma aqui na tampa para ficar mais firme. Terminei de colar a espuma. Aí eu cortei um pedaço do tecido que sobrou e vou colocar aqui por cima. E vou começar a fazer o meu capitonê. Eu já passei as minhas miçangas assim num fio. E agora é só ir passando pelos furinhos. Depois eu puxei bem o fio para a parte de trás da tampa, colei com um pouquinho de cola quente e reforcei com grampeador. Aí é só ir endireitando o tecido do outro lado, e o capitonê ele é um pouquinho difícil de fazer sozinho, então se tiver alguém para te ajudar vai ser melhor. Agora aqui na parte de trás eu vou usar um grampeador comum mesmo assim para prender, como eu abro assim, e depois eu vou dar acabamento com um TNT preto. Se você quiser você pode colar com cola quente, não tem problema, ou colocar a taxinha também para segurar. Aí depois assim na parte de trás eu dei o acabamento com a taxinha mesmo e com o TNT. E eu ia colocar uma dobradiça, mas eu resolvi fazer a tampa só de encaixar mesmo. E esse é o armário da minha cozinha, que eu já fiz aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. E a Pietra Rodrigues me perguntou se ele ainda estava no lugar, se não tinha despencado da parede. Tá aí, ele ainda não despencou da parede, só tá um pouquinho bagunçado, porque não deu tempo de arrumar pra mostrar pra vocês. Aqui na parte de cima eu coloquei as minhas canecas, aqui a partezinha do café, ali em cima tem algumas comidas, aqui tem umas vasilhas plásticas, aqui tem mais caneca, prato, tem bastante coisa, ele tem em torno de 60 quilos nele. Não precisa ficar com medo que ele não vai despencar da parede.